Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Muito Marín. obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muy buenos días Muito bom dia a todos los presentes, a y todos los os que nos están viendo presentes e os através que del estão nos satélite vendo Amazonas, através do satélite Amazonas ou ou da internet internet nos diferentes países. E acá los que nos E aqui os que visitam também e nos visitam também, os locais. E também saludo muito especial uma saudação muito especial ao reverendo Tirso Ramiro Giron Pinson e sua esposa, os quais estão completando aniversário número 50. Damos um forte aplauso para eles, de parabéns, e que Deus os abençoe grandemente e os mantenha unidos até a transformação. E leve muita saudação lá a Guatemala. E também o reverendo José Hernandes, que se encontra conosco. Também que Deus o abençoe grandemente. E também os que nos visitam dos diferentes países. Levem também muita saudação desde aqui, desde Porto Rico. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 em diante, que foi a escritura que ele usou aqui, nessa mensagem que veremos e escutaremos o mistério da vinda do Senhor como o sol da justiça, pregado 21 de novembro de 1997, em São Paulo, Brasil. Diz Malaquias capítulo 4, versículo 1. Certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, e aí desenha uma pirâmide e as eras, e uma flecha para a pedra angular. Nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E escreve redenção, transformação. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos e os juízos. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem Pastores, conhecendo o tempo e velando no último dia, pregado 15 de setembro de 2008, em São Luís Potosí, México, diz, em Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz, mas aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E no livro das Eras, na página 60, Eras, editado, nos diz, isto é a nova Jerusalém, escreve a noiva, o Cordeiro estará nessa cidade, e por causa da sua presença não haverá necessidade de luz. Ali o sol não sairá, nem porá, porque Ele mesmo é o sol e a luz. Aí escreve aquele dia, o oitavo dia. É igual, eterno. As nações que entram ali andarão em sua luz.
Você não está contente de que aquele dia está sobre nós? João viu esse dia que vinha. Assim seja, Senhor Jesus. Vem rapidamente e escreve. Do outro lado escreve Sol, oitavo dia. Eis que vem o dia ardente como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, disse o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá, e escreve pelo leste, Apocalipse 10, 1 ao 11, nascerá o sol de justiça. Elias e Moisés escreve ao lado. E em suas asas trará saúde. E suas asas escreve também Moisés e Elias. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí está outra vez, escreve o sol brilhando em toda a sua força. A força do Filho de Deus brilhando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí ele está, o juiz, aquele que sofreu e morreu por nós. Ele tomou sobre si mesmo a ira de justiça divina. Ele somente pisou o lagar do vinho do furor da ira de Deus, como já dissemos. Para o pecador, sua voz é como o ruído da cascata, como o mar furioso golpeando a costa de penhasco com golpes de morte. Mas para o santo, a sua voz é como o doce murmúrio de um pequeno riacho, enquanto a pessoa repousa satisfeito em Cristo, brilhando sobre nós com os seus raios cálidos de amor. E escreve amor divino, nos diz, não temais, eu sou quem era, o que é e o que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Fora mim não há outro. Eu sou o Alfa e o Ômega, a eternidade. Escreve o todo e uma estrela de Davi. Ele é o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. É o mais formoso de 10.000 a minha alma. De 10.000 ele escreve pregadores. É o mais formoso de 10.000 a minha alma. Sim, aquele grande dia, escreve oitavo dia, a dispensação do reino está pronto para brotar, e o sol de justiça nascerá com saúde em suas asas. E quando eu vi, caí como morto aos seus pés. E ele colocou sua destra e escreve poder sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro. E aí escreve Jesus e o último. E escreve Moisés e Elias. E o que vivo e fui morto, e eis que vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. E escreve as chaves. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Suas asas são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros de ouro, os ministérios de Moisés e Elias, e Cristo é o sol, o Messias. Em suas asas trará salvação, ou seja, redenção para redimir Israel como nação, restaurando as tribos perdidas, restaurando o reino de Davi, unindo as tribos do norte com as tribos do sul, e em suas asas trará salvação, redenção. Aqui diz, como a alva será a sua saída, e a nós virá como a chuva tardia e temporã à terra. Em palavras mais claras, primeiro escutarão e crerão a chuva tardia, como a chuva tardia e temporã. Ou seja, que para isso os ministérios de Moisés e Elias terão a revelação divina do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça.
Portanto, se moverão entre o cristianismo e o judaísmo, e assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, o evangelho da graça, os gentios o levarão aos judeus, ou regressarão aos judeus. Isso está aí no livro das Eras, na página 30. Diz, agora quando voltará o evangelho aos judeus? Quando tiver terminado o dia dos gentios. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. E escreve o dia gentil. Essa grande coisa que vai acontecer recorrerá até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem, igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios. Assim também os gentios, e escreve Moisés e Elias, levarão de regresso aos judeus. E o rapto acontecerá. E escreve Moisés e Elias também, do lado Moisés e Elias, o rapto. Continua dizendo, os gentios, por meio do ministério das duas oliveiras, do ministério de Moisés e Elias, que são os ministérios que têm a ver com a pregação do evangelho do reino para o povo hebreu. Portanto, sairão do cristianismo para o judaísmo, com o evangelho do reino, e depois explicarão o que foi para o cristianismo o evangelho da graça. Diz, virá a nós como a chuva tardia e temporã à terra. E agora, se virá alguma chuva, de algum lugar tem que se levantar a nuvem. Quando ouvirem a nuvem que sobe, que se levanta do oeste. O leste é a terra de Israel, Oriente Médio. Lá pelo leste. Se você olha para o leste do planeta Terra, está olhando para o território de Israel, para essa área por ali. Mas se de lá olham para o oeste, estão olhando para o continente americano, estão olhando para o povo latino-americano. Já para a parte norte, já teve sua sétima era. Deus já fez seu trabalho com eles. Agora corresponde à parte do povo latino-americano. E quando virem a nuvem que terá essa água tardia e temporã, recordem, na Escritura nos fala de que há pessoas que são nuvens sem água. E há outras que são nuvens com água. Na mensagem, qual é a atração no monte? Nos diz e também na festa das trombetas, onde na sexta-feira também lemos uma parte ali da página 39, onde nos diz mas ele disse que ao tempo da tarde as nuvens se afastarão, as denominações desvanecerão, e o mesmo evangelho, a mesma palavra encarnada. E aí ele escreve nuvens, é igual denominações sem água, sem palavra, ou seja, sem palavra. Escreve denominações sem água, palavra. A água representa a palavra. Na mensagem, qual é a atração do monte na página 22?
diz, 22 e 23, ó, somente veja as Escrituras, o Filho do Homem, Jesus Cristo, o mesmo ontem e para sempre, brotou de denominações passadas, brotou no topo da árvore. O que ele disse em João 14 ou 15, todo ramo que em mim não produz fruto será cortado e lançado no fogo e queimado, mas todo ramo que produz fruto será limpo para que produza mais. Nos últimos dias haverá uma real chuva temporã e tardia sobre esse pequeno grupo, e aí desenha uma pirâmide em cima que vem com ele. Ele escreve Jesus, Moisés e Elias. Nesse pequeno asno insignificante, sem dúvida e sem humilde, sem dúvida, sem denominação, clamando, Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. Qual é a atração? Qual é a questão hoje? O que acontece hoje? Qual é a atração no monte? E aí escreve igreja. Continua dizendo o nosso irmão William, mas quando virmos essa nuvem com água que se levanta do oeste sob esse ministério que o Espírito Santo estará operando no último dia, esses ministérios das duas oliveiras, quando vocês virem essa nuvem que se levanta do oeste, recordem, chuva vem para o povo hebreu, uma grande chuva soa. Poderão dizer todos aqueles quando virem essa nuvem que se levanta em seu ministério no oeste. E também diz que vem, nascerá como o sol de justiça, e o sol que sai pelo leste, de onde é que vem? Primeiro está no oeste, no tempo da tarde, e está no oeste, para regressar ao leste. Na mensagem, o mensageiro do entardecer, nos diz na página 12 dessa mensagem diz: agora o mesmo sol que brilha, que se levanta no Oriente, é o mesmo sol que se põe no Ocidente. E aí escreve o sol do leste, é o mesmo do oeste. Cristo no oeste, na América, em Espírito Santo. Vamos por um momento dar fundamento a essa mensagem. Agora sabemos que o Sol, o sistema solar, mas o Filho, ou seja, Sun, o sistema solar, mas Sun de Deus, o Filho de Deus veio no resplendor de Deus e a luz de Deus no Oriente, no leste, no Oriente. E tivemos 2000 anos considerados pelo Senhor. Ele disse, será um tempo que não será nem de dia nem de noite. Um dia como nublado, mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Se você notar, percebe que o Espírito Santo caiu nas pessoas do Oriente primeiro. Tivemos um tempo de somente se unir à igreja, restaurar coisinhas que tinham sido esquecidas através das eras e outras pequenas lutas que tivemos. Mas agora é o tempo do entardecer. No hemisfério ocidental haverá luz. E então, agora, no tempo, a civilização veio como uma grande corrente do Oriente, arrastando todo o tempo o pecado que encontra no seu caminho, até depositá-los na costa oeste. Chocou como uma barreira do som e caiu para trás. E o lugar mais corrupto que eu conheço está localizado na costa ocidental. Qualquer coisa que você imaginar, eles o têm. Pecados, corrupção, divórcio, se casando, Hollywood, a mera abertura, o mero buraco do inferno.
E aí escreve, haverá luz no oeste. Isso é América. E também escreve Hollywood, a mera abertura do inferno. Continua dizendo, mas quando virmos essa nuvem com água que se levanta do oeste, sob esse ministério que o Espírito Santo estará operando no último dia, esses ministérios das duas oliveiras, quando vocês virem essa nuvem que se levanta do oeste, recordem, chuva vem. Assim, vejam a tipologia e os símbolos que são usados na Bíblia. Vejam que simples são. É que Deus aplica suas próprias matemáticas, seu mesmo programa à natureza, à sua igreja, a todo o seu programa. Você verá então a compreender porque o próprio Jesus usava parábolas. Os profetas também usavam parábolas, porque a primeira Bíblia é o zodíaco lá no céu. E vejam, Deus disse a Abraão, olhe para o céu, olhe as estrelas, conte-as se pode contá-las. Não podia contar, assim será sua descendência. Portanto, quando alguém está olhando as estrelas, está vendo nas estrelas a representação da descendência de Abraão. E, consequentemente, quando vê a estrela da manhã, o resplendor da manhã, está vendo a representação do Messias. E quando vê o sol, também está vendo a representação do Messias, de Deus. Porque aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Ou seja, nascerá o Messias. Ou seja, aparecerá o Messias para Israel. Na mensagem, A Luz de um Novo Dia Milenial, pregado em 1º de março de 2001, em Cartagena, Colômbia, nos diz nosso irmão William. E agora, para o último dia, temos a promessa que Deus acenderá a luz do último dia, a luz da era da pedra angular, para o qual Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, é manifestado, porque Ele é quem acende a luz. E tem que ter um homem na terra que tem que ser seu anjo mensageiro para acender a luz do último dia a sua igreja na era da pedra angular. E essa luz, e essa é a luz do último dia. Essa é a luz de um novo dia milenial, de um novo dia dispensacional e de um novo dia de era, em um novo dia da era da pedra angular, novo dia milenial, novo dia do 7º milênio, e novo dia dispensacional, ou seja, novo dia da dispensação do reino. Na mensagem Acendei a Luz nos diz o reverendo William Branham, na página 5, então, observe até que depois de um momento, a majestade do sol começou a se mover sobre a escuridão. E quando fez, isso parou a escuridão, isso separou as trevas da luz e fez retroceder as trevas. Finalmente, ela subiu a sua altura, em cima, sobre o topo da montanha. Isso mostrou somente o que era a superstição. Isso iluminou e mostrou que isso era. E todos os espantos e temores que eu tinha de superstição, quando o sol estava brilhando em seu poder sobre ela, tudo desapareceu. O sol é o rei de todas as luzes sobre essa terra, nas luzes naturais. Não importa quanta luz artificial possamos ter e quantos grandes raios elétricos possamos produzir. Quando esse sol sai, todo o resto se apagam. Essa é a mesma coisa. É assim, dessa maneira, com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se levanta, toda a superstição, fanatismos denominacionais e coisas se afastam. E isso mostra exatamente pelo que é. O que é.
Continua dizendo, e agora, sempre a luz nasce pela manhã, e aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E agora podemos ver que a luz de um novo dia está brotando na parte alta do corpo místico de Cristo, ou seja, na era da pedra angular. E está começando a resplandecer, a iluminar nossa alma, nosso espírito, nossa mente, todo o nosso ser, nosso entendimento, para poder compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, para que assim nossa esperança não esteja colocada em homens, em políticos ou nações, mas em Jesus Cristo, nosso Salvador. Na mensagem A Única Voz de Deus, pregado 4 de fevereiro de 2002, em Cali, Colômbia, diz: Cristo é o sol de justiça. Portanto, a igreja já não está sob as etapas da lua, portanto, não está vestida da lua. A igreja já não está representada na lua, mas que está vestida do sol, onde recebe a luz do sol, para que o trigo, os filhos e filhas de Deus que estão aí nessa era, amadureçam no conhecimento de Deus e cheguem a ser transformados e levados com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro. É por meio da palavra criadora, a única voz de Deus, que Ele nos dá sua luz, seu calor, para amadurecer no conhecimento divino e para serem transformados neste tempo final. Na mensagem também os ungidos dos últimos dias. Nos diz e na mensagem também do livro de citações da mensagem A Restauração da Árvore Noiva, vamos ler aqui no livro de citações, diz, página 69, parágrafo 593, diz: virá uma luz, se levantará. Onde virá? Lá em Jerusalém? Não. Não, Senhor. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? No oeste. Eles tiveram seu dia e o rejeitaram, mas a luz da tarde se levantará no oeste. Para quê? Para brilhar sobre a palavra. Que? Para amadurecer o fruto, trazer para frente a árvore noiva, com os mesmos sinais, maravilhas e frutos que eles tinham no princípio. E aí escreve: o sol amadurecerá o grão no oeste. A luz no oeste também escreve aí. E também uma pirâmide de as eras e uma flecha para aí escreve o sol, oeste. Continua dizendo: por isso é tão importante estar escutando a voz de Deus, a única voz, a voz de Deus através do anjo do Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, falando de era em era, por meio do mensageiro de cada era, e no último dia, a promessa é que estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e isto é, por meio do seu anjo mensageiro. Na mensagem, o que acontece à final trombeta, pregado 4 de outubro de 2008, em Cali, Colômbia, diz:
E é preciso ter memória também da experiência que tiveram no Monte da Transfiguração, o qual foi uma visão onde apareceram Moisés e Elias falando com eles, falando com Jesus, e o qual se torna também tipo e figura também do que será a vinda do Senhor para o último dia. Por isso, o reverendo William Branham, quando esteve precursando a vinda do Senhor, tinha que precursá-la como foi visto no Monte da Transfiguração, a Jesus com Moisés e Elias, e a Jesus resplandecendo seu rosto como o sol, porque aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Na mensagem o evangelismo, a evangelização do tempo final, na página 15, nos diz: agora o sol se levanta no leste, escreve Israel, e se põe no oeste, escreve América, e não muda. É o mesmo sol. Agora, quando o Espírito Santo veio, Jesus, o Filho de Deus, ele veio no leste, para o povo oriental. Foi um dia, reticências, como correu, como à medida que a civilização veio progredindo com o sol, de Oriente a Ocidente. Agora estamos na costa do Ocidente. Se vamos mais além, de novo estamos no Oriente, no Leste, até que tudo denota sua vinda. Estamos no tempo do fim. Tudo mostra que terminou. E escreve: o sol do leste é igual à vinda do Senhor com Moisés e Elias. E desenha uma estrela de Davi também ali. E na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, na página 2, nos diz: agora eu estava ficando velho e pensei, haverá outro avivamento, verei outra época. E somente recorde, do Ocidente, e escreve América, verá um cavaleiro num cavalo branco. Percorreremos este caminho novamente. E escreve quinto Elias com o segundo Moisés. Isso é correto. Tão pronto, enquanto estamos quase preparados. É uma promessa. E escreve América Latina. E escreve América Latina. E escreve as Índias Ocidentais é igual virá Moisés sobre a palavra pura. Continua dizendo, nosso irmão William aqui nessa mensagem, em suas asas, os ministérios das duas oliveiras, um de cada lado. Como no tabernáculo, sobre a arca do pacto, estavam dois querubins de ouro, um de cada lado, e a presença de Deus sobre o propiciatório, e também estava no templo que Salomão construiu, dois querubins de madeira, do que? De oliveira, gigantes, cobertos de ouro, a madeira de oliveira mostrando a humanidade e mostrando esses ministérios, e o ouro mostrando a divindade aí, Deus operando esses ministérios. Na mensagem, o nascimento do sol de justiça, pregado 12 de julho de 1991, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: agora, entre os gentios, haverá espiritualmente um eclipse solar. Haverá um eclipse solar do sol de justiça, pois a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, no tempo final, conforme as promessas divinas,
tratará de eclipsá-la, tratará de ser eclipsada pela lua. A lua representa igrejas. Assim como lá na primeira vinda, trataram e pensaram que tinham eclipsado as igrejas lá, o concílio do Sinédrio e todos tentaram eclipsar a primeira vinda de Cristo e pensaram que tinham ganhado, crucificando, e foi a maior derrota que o diabo teve ali. Mas vejam, como tudo isso se volta e volta a se repetir. Tratará de ser eclipsada pela lua, pois a lua contém as duas sementes, o trigo e o joio. Pelo joio será ou tratará tratará o joio de eclipsar a segunda vinda do Senhor, como o leão da tribo de Judá. Numa mensagem, nos disse também na mensagem, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, pregado 8 de maio de 2011, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: Jesus Cristo sabia quem era desde o princípio. Em uma ocasião disse, ou seja, quem era quem o iria entregar. Em uma ocasião disse: eu não vos escolhi, vocês 12, e um de vocês é diabo? E não assinalou nesse momento. O deixou quietinho. Não tirou, não disse, vou tirar este para que não me dê problemas. E virá uma etapa, ou seja, teve um tempo com ele, mas já depois, quando ele mandou, disse: o que vai fazer, vai e faça. E vai vir uma etapa onde ele tinha que morrer e tinha que cumprir certas coisas, onde alguns deles iria se rebelar contra Jesus, o iria entregar, iria vendê-lo. E assim por diante. Estava tipificado quando venderam José, os seus irmãos. Assim que seria da mesma nação, do mesmo povo. E agora Cristo deixou, porque sabia que esse tinha uma parte que tinha que realizar. Que se João ou Pedro dizem, mas se você sabe quem é, tire-o. Pois Jesus podia perguntar, então, você quer tomar o lugar dele? Você quer fazer a parte que ele vai fazer? Seguramente Pedro diria, não, eu não. Pois deixe-o quietinho. Ele tem uma parte para realizar, para que possa se cumprir a obra de redenção que tem que fazer. Ou seja, que para cumprir a obra de reclamação, também há coisas que têm que ocorrer da mesma maneira. Em palavras mais claras, a ele o que interessa é o dinheiro. Deixe-o, que ele continue fazendo a sua parte. Mas Cristo ficou calado. Nunca disse nada para que não se formasse um problema entre os próprios discípulos. Porque eram muito ciumentos e podiam causar dano. E também, no tomo de novembro, aí, lemos uma porção da mensagem, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Isso está na página 201 do livro de novembro, parte 1. Diz que foi pregado 8 de maio de 2011, essa mensagem diz: por isso é que o reverendo William Branham disse
que na terceira etapa, quando estiver manifestada a terceira etapa, onde o poder de Deus que foi visto manifestado através dele em parte, será manifestado em toda a sua plenitude. Diz que isto vai dar a fé para o rapto aos crentes em Cristo. Dará fé para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E como sinal do tempo em que isto vai se cumprir, diz que virá um aperto sobre os crentes em Cristo, sobre aqueles que vão desfrutar das bênçãos. Primeiro virá um aperto, porque o inimigo de Deus nunca desejou que o Filho de Deus, que os escolhidos recebam as bênçãos. Sempre tentam buscar a maneira, ou seja, o diabo com seus instrumentos para entorpecer o programa divino. Portanto, quando virem um aperto se movendo e que esteja também dirigida contra essa visão da carpa, ou seja, virá um ataque contra a grande carpa catedral. Dos que estão na frente da grande carpa catedral e do ministério da grande carpa catedral. Eu estou dizendo para que estejam cientes, porque tudo se cumpre paralelo ao que ocorreu na primeira vinda. Recordem, quando isso estiver ocorrendo, recordem, estamos perto. Essa manifestação plena de Deus está muito perto. A adoção dos filhos e filhas de Deus. Ou seja, tudo isso estará ocorrendo antes da adoção. E já devem estar seguramente se preparando, porque são pessoas como Judas que estão destinadas desde antes da fundação do mundo para esse propósito. Por isso, como dizia aí, deixe-os tranquilinhos, porque são muito ciumentos e podem fazer algo que não convém. Como é Pedro quando tirou a espada ali e arrancou a orelha daquele soldado que Jesus fez, voltou a colocá-la. Não é com o exército nem com força, mas com o Espírito de Deus que se obterá a vitória. Portanto, estaremos da parte do que Deus prometeu, trabalhando a favor do projeto que Deus prometeu realizar neste tempo final. Não vamos estar da parte dos que estarão contra, porque nos colocaríamos na posição de todos os que se levantavam contra o programa de Deus em todos os tempos. E você dirá, se eu estivesse no tempo de Moisés, eu teria crido em Moisés. Pois veja, primeiro, o que você está fazendo hoje? O mesmo que você está fazendo hoje é o mesmo que estaria fazendo no tempo de Moisés. Teria sido dos que, se tivesse crido, estariam braço a braço com Moisés. E se estivesse contra, pois estão aí, representados em Datã, Coré e Abirão. Na mensagem, advertência antes do juízo. E por que Pequena Belém? Vamos a por que Pequena Belém primeiro na página 2. Diz: até a natureza, por onde quer falar dele. E a natureza é um grande testemunho. De outra maneira, isso é, que nós não podemos ter essa vida de ressurreição, a não ser que seja o propósito de Deus. Agora, se uma semente é plantada e essa semente é germinada, trará consigo uma flor nova. Mas se não é germinada, não trará consigo uma flor nova. Mas se não serve ao propósito de Deus. No entanto, não porque seja uma flor, se levantará. Nem todos os nascidos de novo farão rapto.
mas porque serviu o propósito de Deus. Agora vejam que Judas tinha seu nome escrito no livro da vida, mas pelo que fez seu nome foi apagado. Mesmo que veio com arrependimento, não houve lugar para arrependimento, como também não haverá lugar para arrependimento para aqueles que estarão contra da visão da carpa. Essa é a razão pela qual o sol se levanta. É porque serve o propósito de Deus. E nós nos levantamos quando seguimos o propósito de Deus. Eu creio que o irmão William serviu o propósito de Deus na vida. Um verdadeiro pai. E eu vejo sua querida companheira, senhora Williams, sentada aqui. E escreve: quem não serve ao propósito de Deus não se levantará para a vida eterna. Ou seja, seu nome será apagado do livro da vida e não terá vida eterna. E aí escreve: o sol da manhã para testificar outra geração, outra era, outra dispensação, outro povo, outra nação, outro povo. E eu vejo aqui sua querida companheira, senhora Williams. Ele tinha partido, esse irmão, sentado aqui, um verdadeiro esposo. Esse é um dos propósitos de Deus. Um pai, um dos propósitos de Deus. E ele foi germinado a Deus pelo Espírito Santo. O propósito primordial de Deus. E desenha uma estrela de Davi aí. E na mensagem advertência, depois o juízo, que é o tema também, Deus não chama o homem a juízo sem antes adverti-lo. Na página 23, diz: um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. Ele vê a taça da ira de Deus cheia, antes que este esteja completamente cheia. Bem, ele pode dizer: assim diz o Senhor, Deus destruirá essa cidade, exceto se vocês se arrependam. Porque ele é uma águia, ele vai mais além. Vem? E ele olha muito longe e vê essa taça de ira se derramar. Isso é que o profeta vê. Ele não está vendo o que está acontecendo aqui, ele está olhando mais além. Ele está dizendo: está chegando. Ele pode ir tão alto que pode ver essa sombra. Ele disse: o mundo estará em escuridão, trevas e trevas espessas. Ele está bem alto. O sol está brilhando agora, mas ele vê essa sombra que vem. E ele está dizendo para aqueles que estão olhando: ainda não está aqui, mas seguro estará aqui. Seguramente estará aqui, isso é correto. Estará aqui, densas trevas sobre o povo. Recorde o aperto que verá a igreja. Ele sabe que vem anos mais tarde, no entanto, ele vê. Escreve: o sol brilhando, depois trevas e escuridão vem. Amós, aquele profeta ungido de Deus, ele viu as trevas e o juízo. Ele viu a Síria que vinha com suas carruagens e varrendo aquilo de um lado para o outro, matando aquelas pessoas. Passei a página 24. Ele viu vindo e o juízo de Deus sobre eles. Foi 50 anos antes que acontecesse. Mas vejam vocês, que sendo um profeta, ele foi levantado em espírito e viu a distância. Vem? Ele viu a taça cheia antes de que estivesse cheia. Como Abraão, Deus disse a Abraão: tua semente virá, entrará neste país e peregrinará por 400 anos, então eu os tirarei.
com mão forte, porque a iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao seu ápice. Deus sabia que aquela taça ia ser cheia. Ele estava falando com seu profeta. Ele disse: vê essa taça dos amorreus ali? Veja, mas a sua iniquidade ainda não encheu. Abraão, não diga nada sobre isso agora. Mantenha-o. Mas acontecerá. E quando sua taça se encheu, e aqueles 400 anos, eu os tirarei como gafanhotos diante de ti. E eu estabelecerei a tua semente aqui nessa terra. Amém. Esse é o profeta do Senhor. Agora, quando ele fala da sua visão, quer seja ira ou seja cura, ele pode demorar, mas vai acontecer. Se ele fala no nome do Senhor, o que ele fala pode ser uma bênção para você. Ele poderia dizer certa coisa e você não ver nada disso. E você diz: como pode ser? Por quê? Ele me disse: assim diz o Senhor, isto vai acontecer, e aquilo ia acontecer, e não aconteceu. O homem se equivocou. Agora você será julgado por não crer, mas vai acontecer de qualquer forma, vem? Vai acontecer. E escreve: você será julgado por não crer o que um profeta disse. Apesar de que seja tarde, a Bíblia diz: ainda falará em seu tempo. Chegará a acontecer. O profeta somente está olhando e vendo algo. Ele está falando sobre o que está olhando. Ele não está pensando sobre coisas aqui e como você se vê agora. Ele está olhando como vai ser. E quando ele fala isso, se está na palavra do Senhor, já foi falado, e não há nada no mundo que possa parar. Veem vocês? Isso é correto. Somente Deus mesmo. Notem, agora encontramos que quando ele fala a sua visão, o profeta faz algumas vezes, passei a página 25, algumas vezes ele fala coisas boas. Ele fala da cura, da sua cura. Muito bem. Você poderia pensar: isso não é possível. Eu não sinto nenhuma melhoria, nenhuma melhora. Então, o que isso faz? Isso somente traz os juízos de Deus sobre você. Isso é correto. Vem, Jesus prometeu te salvar. Se você pudesse crer. Se você não crê, não pode acontecer a você. Você teve que aceitá-lo. Você teve que crer. Vem, e você tem que saber de onde vem isso que dá sua fé em Deus ou o seu profeta. Vem, você terá que crer. E ele aí escreve: se o profeta fala para você, bênção, e você não crê, então vem juízo de Deus para você. Mas nós desejamos a bênção, nós desejamos a adoção, e vamos obter. Essa promessa vai se cumprir. Continua dizendo aqui na mensagem o nascimento do sol. Mas o sol de justiça, depois de passar esse eclipse, sairá e resplandecerá, e haverá um reino milenial nessa terra, e estará Cristo, o sol de justiça, em seu glorioso reino milenial. E nós com ele recebendo a luz do Senhor Jesus Cristo durante o reino milenial. E teremos luz em todos os aspectos da vida do ser humano. Na mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, página 41, e parte da 42, 41 embaixo diz: agora, assim que vamos ler alguns dessas escrituras aqui, agora na luz da tarde, do entardecer vindo, agora notamos que tinha que ser a mesma luz, e escreve Quinto Elias, que haverá na manhã, porque não há um sol na manhã e outro sol pela tarde. É o mesmo sol que está na tarde
Escreve Elias, está na manhã. O mesmo na manhã como o da tarde. Agora, disse, o dia em si, o dia entre esse tempo será um pouco como um dia tenebroso e escuro. Não poderá ser chamado dia ou noite no meio disso. Vem, essa é a formação do corpo, desde os pés subindo para cima, ou seja, durante as eras. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e escreve o sol da tarde, será o da manhã. E uma estrela de Davi, quando ele estava aqui na terra, ele era um filho. A semelhança. Escreve o corpo de carne. Então ele foi morto, e a igreja tomou seu lugar em martírio, e passou através da era do obscurantismo, e começou a construir no fundamento, vindo para fora. Então, de onde vem a vista no topo da cabeça? Vem essa visão de Nabucodonosor? Vem ele descendo desde o princípio da era gentia, antes que o sangue fosse derramado por eles e se tornasse um pacto. Eram prosélitos que foram traídos. Mas notem que isso desceu até o fundo, em símbolo. Trouxe para baixo. Então, começou de novo regressando. Voltou à igreja, regressou dos pés subindo. Agora está no tempo da cabeça. Tempo da cabeça. E desenha uma pedra angular. Agora notem a luz. Vocês não podem ver com suas mãos, no entanto, é parte do seu corpo. Você não pode ver com os ouvidos, no entanto, pode ouvir. Você não pode ver com o nariz, no entanto, pode cheirar. Você não pode ver com seus lábios, mesmo que falam. Vem? Isso foi a era pentecostal, mas agora é o tempo do olho. A vista, a visão. Agora, não há nenhuma faculdade que se mova além do olho. É isso correto? O próximo é a inteligência, o qual é Cristo mesmo. Cristo mesmo, quem controla todo o corpo. Nenhum movimento. Escreve silêncio. Nenhum movimento depois disso. Vem? Todo outro se moveu. Vem? Mova seus pés, mova seus músculos nas suas pernas, mova tudo, mova seus ouvidos, mova seus ouvidos para mover seu nariz, seus lábios, os lábios e assim sucessivamente. Mas depois dos seus olhos, não há nada. E escreve somente silêncio. Apocalipse 8. Não há nada que se mova. Por isso é que afirmo que o homem fica calvo rápido. É porque não há nenhum exercício para desenvolver os músculos no cabelo e couro cabeludo. Vem? E não tem nenhum capilar para que eles possam levar sangue ali. O sangue não passa através, vem, não sobe e supre sangue. Naturalmente, a raiz do cabelo vive por meio do sangue. E agora, encontramos que essa parte não há nada mais além do olho. E desenha uma pirâmide, as eras e uma estrela de Davi. E escreve, não há sangue na era da mente. Agora vejamos, haverá luz como ao meio-dia. Como ao meio-dia ao cair à tarde, para que é enviada a luz? Para que a pessoa possa ver onde você está, para que você possa se mover. É isso correto? Ver onde você está. Haverá luz como no tempo da tarde. Agora, nós tomamos isso agora e comparamos com Malaquias 4. Ele prometeu que haveria luz novamente no tempo da tarde. Vê? Eis que vos envio o profeta Elias, e ele restaurará os filhos para os pais e os pais aos filhos. É correto isso? Para que eu não venha e escreve com Moisés e Elias e fira a terra com maldição. E escreve as pragas na grande tribulação.
E escreve também os dias, começam e terminam à tarde, ao pôr do sol. E toda dispensação. Toda dispensação termina à tarde e começa à tarde a nova dispensação. Continua dizendo na mensagem de Deus, colocando por obra a sua palavra para hoje, pregado 11 de setembro de 2013, em Buenos Aires, Argentina. Diz: está prometido Cristo em sua segunda vinda como a estrela resplandecente da manhã e como o sol da justiça. Ou seja, primeiro será visto como estrela e depois como o sol. Primeiro visto como um mensageiro e depois como o sol, como o Messias. Isso tem seu processo, seu tempo. E disso não se dá muito detalhe para que não haja imitação, onde o inimigo se meter ou enviar dos seus espíritos maus a pessoas e se metam para tentar imitar. Agora vejam como. Primeiro é visto como estrela, como mensageiro, e depois como o sol, como o Messias. Mas isso não se falava antes, abertamente para isso que ele diz aqui, para que o inimigo, ou seja, onde o inimigo se metam, envie dos seus espíritos maus a pessoas e se metam para tentar imitar, porque o diabo sempre esteve imitando. Assim o fez nas eras, diz o reverendo William Branham, e por isso foi dito: não vais dizer nada do que viste no quartinho pequeno, não vai falar nada. E foi proibido abrir ou revelar o mistério do sétimo selo. Não vai falar nada disso. Assim mesmo. Assim mesmo será. Não se falará nada do que aí estará ocorrendo. Isso será aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Os trovões, a voz de Cristo o abrirá e dará fé para... E dará a fé, assim para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Aí é que está a fé, para serem transformados e raptados. E isso terá somente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem, quem é este Melquisedeque? Na página 27, nos diz exatamente como uma gotinha de orvalho. Se eu entendo, não faz muito sobre química, mas tem que ser o congelar de umidade ou atmosfera. E quando a noite fica fria e escura, cai do céu e goteja sobre a terra. Caiu de alguma parte, mas na manhã seguinte o sol sai. E está ali, na terra, tremendo. Mas somente deixe que o sol saia. Veja, observe a brilhar. Está contente. Por quê? O sol vai chamá-la diretamente de regresso ao lugar de onde ela veio. E dessa maneira é com o cristão. E escreve dispensação do reino. Malaquias 4:2. E mais embaixo, Apocalipse 10, do 1 ao 11. E 10 ao 20 e 19, do 11 ao 21. Sabemos que quando andamos na presença de Deus, algo em nós nos diz que viemos de alguma parte e que vamos de regresso outra vez por meio desse poder que está puxando-nos. E escreve: o sol da manhã leva a gotinha de orvalho ao lugar
de onde veio. Y Malaquías 4:1. E Malaquias 4:1. A nosotros. A nós. La gotita de rocío reluce A gotinha de orvalho brilha e resplandece e grita, porque sabe que veio de lá de cima e que esse sol vai atraí-la diretamente de novo para cima outra vez. E um homem que é um atributo de Deus, nascido de Deus, sabe que, aleluia, quando ele entra em contato com o Filho de Deus, ele vai ser atraído para cima. Aqui algum dia, ou seja, no rapto. Porque se eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. E escreve o Filho de Deus, nos regressa. Continua dizendo, portanto, Deus colocará por obra toda essa palavra prometida, tornando uma realidade. E no meio da sua igreja. E isso vamos ver claro no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento ou realização da visão da carpa. É uma promessa e tem que se tornar realidade. El mensaje cuál es la atracción en el monte también nos dice en la página. Na mensagem qual é a atração no monte também nos diz na página 20. Citando de Malaquias capítulo 4, diz: mas aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, se levantará com campanha de cura, e em suas asas trará saúde. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Agora vejam. E ele escreve ali, campanhas de cura divina. Tudo isso é o que estará ocorrendo plenamente, muito em breve, no cumprimento pleno da visão da carpa. Agora nos corresponde estar sendo preparados para que, com a vinda do Filho do Homem, com seus anjos, sejamos regressados por meio dessa luz, dessa coluna de fogo, para onde viemos, para o céu, para a sétima dimensão, onde está a ceia preparada para nós. O mistério da vinda do Senhor como sol de justiça. Nos colocamos em pé e deixamos, assim neste tema, o qual há muito aí que poderíamos ler, mas até aqui está bem, do que é a vinda do Senhor como o sol de justiça, que a parte que nos corresponde são as bênçãos. O mistério da vinda do Senhor como o sol de justiça. Deixamos assim imediatamente conosco nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.